E aí, pessoal? No último vídeo a gente viu que Descartes ele incorre no problema do solipsismo, que é esse problema de estar fechado em seu mundo interno, ou seja, a sua subjetividade, né, enquanto único ente, né, enquanto uma substância pensante. Ele negou todo o mundo externo através da dúvida. E agora? O que é que se faz? Como é que se sai de dentro dessa subjetividade? E aí ele vai perceber que, existem ideias de perfeição, de eternidade, ideias que eu não vejo, mas porém a gente já tem essa ideia, e não é uma ideia que a gente aprende, é uma ideia inata. A própria ideia de Deus é uma ideia inata. Então, essas ideias é Deus que, ao nos criar, já imprime em nossa alma. Então, a descoberta de Deus, a prova da existência de Deus, digamos assim, é o alcance de uma verdade externa à subjetividade. A primeira verdade da ordem do conhecer é a essência da subjetiva, pensamento. E aí ele está lá, preso no solipsismo, preso em sua subjetividade. Mas aí nós temos ideias inatas, e essas ideias inatas só podem ter sido colocadas em nós a partir de quem? De Deus. Né? A ideia de perfeição, a ideia de infinito, a ideia de eterno, entre tantas coisas. Deus imprime em nós essas ideias. Então, a garantia da existência de Deus, né, é uma verdade objetiva, é uma verdade que está fora da minha subjetividade. Deus não está dentro da minha subjetividade, ele está fora. Então eu já tenho aí uma verdade externa. Deus é a primeira verdade na ordem do ser, porque ele é o ser maior, é o ser criador de todas as coisas. Mas na ordem do conhecimento, a primeira verdade é o pensamento. E é a verdade objetiva. Deus, que está fora da minha subjetividade, que me possibilita uma verdade exterior a mim. Né? E aí é uma garantia do mundo externo. Esse mundo externo que é criado também por Deus. Esse mundo externo, sobretudo a matéria, o mundo material, né, vai desembocar naquilo que a gente vai chamar de dualismo cartesiano, que é uma dualidade de substâncias. Para Descartes, existem duas substâncias. A res cogitas, ou seja, pensamento, e a res extensa, ou seja, a matéria, a extensão. Tudo aquilo que não é alma, não é pensamento, tudo aquilo que não está no fluxo da nossa mente, não é mental. Tudo aquilo que é corporal, é matéria, é extensão, né? É resistência. Tudo aquilo que é pensamento é res cogitas. Tá? Então, para ele, o homem, ele é um composto de duas substâncias, a resistência e a res cogitas. O mundo, o corpo, é como se fosse uma grande matéria. Uma grande coisa que tem meio que uma operação mecânica, que age mecanicamente, conforme causa e efeito. Né? Ele está muito imbuído aí de um pensamento científico, moderno, que está bombando aí nesse momento. Né? Mas é uma mecânica, é um mecanismo, é uma extensão material animada por um pensamento, por uma alma. Né? Então, o que é o homem para Descartes? Qual é a sua essência? Ele vai dizer, tem duas substâncias. Substância é aquilo que nos identifica, aquilo que nós somos, aquilo que somos em última instância. Ele vai dizer, somos pensamento e extensão. Qual é o grande problema? Que aí eu disse a vocês, é um problema que a gente tem até hoje. Se nós somos duas substâncias, cógitas e extensas, como é que essas substâncias se relacionam?
Qual é a relação entre uma e outra? A gente vai dizer assim, hoje em dia, sobretudo na filosofia da mente, vai perguntar uma outra coisa, né? Qual é a relação, por exemplo, entre mente e cérebro? Mente e cérebro é a mesma coisa. A mente, o nosso pensamento, as nossas ideias, está dentro do cérebro? Será? Você faz aí um raio-x, você faz qualquer exame, por mais profundo que seja, que mostre todo o detalhe do seu corpo. Vai aparecer seu pensamento. E onde é que está isso? Está em algum lugar? No entanto, qualquer lesão cerebral, de repente, pode fazer com que a gente esqueça, perca a memória, não se reconheça mais. Ou seja, de alguma forma, o nosso pensamento ele é atingido. Veja, quando a gente sente algo, um sentimento, né, seja ele o ódio, a ira, a paixão, a alegria, a euforia, ora, isso não é físico. Só que esses sentimentos alteram todo o nosso mecanismo, né? Altera todo as nossas substâncias, né? Não é à toa que tem muita gente que vai fazer a prova e come um chocolate, que é para ficar mais ativo, ou mais alegre, ou toma um café. Gente, qual é a relação que há entre os nossos sentimentos, entre aquilo que a gente pensa e o nosso corpo físico? Um está dentro do outro, mas a gente não encontra. Então, Descartes ele vai dizer, há uma relação causal entre a substância pensante e a substância extensa. Aquilo que afeta o meu corpo afeta a minha alma, o meu pensamento. Aquilo que afeta o meu pensamento afeta também o meu corpo. Mas são coisas diferentes. São coisas distintas. Há uma relação causal entre um e outro, mas eles não têm uma ligação direta. Descartes, que na época também estudou medicina e tal, vai dizer que há uma glândula pineal. E essa glândula que a gente tem em nosso corpo, que é responsável por fazer essa ligação e aí dar essa reação de causa e efeito. Mas isso é para a medicina da época, né? Hoje a gente sabe que não tem bem essa glândula pineal, mas por mais estudos, né, científicos e filosóficos que haja, qual a relação que há entre pensamento e o corpo, entre mente e cérebro? É uma problemática introduzida por Descartes, onde várias correntes vai ter correntes monistas, né, que vai dizer dualista, porque tem duas substâncias, monistas, porque só tem uma, então vai querer dizer, não, na verdade só há uma, ou a extensão, ou o pensamento. A discussão é grande. Na sua própria época, vai ter um camarada chamado Spinoza, que vai dizer o seguinte, só há uma substância. Ele também é um grande racionalista. Né? Ele vai dizer que só há a substância única, imanente. Né? E todas as coisas que existem participam dessa substância. É como se fosse Deus, certo? Causa primeira de todas as coisas. Causa primeira e única de todas as coisas. E tudo é parte dessa substância. Então, é uma substância infinita, né, que se desdobra em vários atributos, modos finitos. Então, o ser humano, por exemplo, para Spinoza, que era um grande racionalista ao lado de Descartes, vai ser um modo finito de uma substância infinita. Né? Digamos, vamos comparar, é como se fosse uma onda dentro do mar. Né? Apesar de ser uma onda, aquele fenômeno ali exterior, mas é um fenômeno finito e que é parte do mar. Assim somos nós, seres humanos, e todas as coisas, dentro de uma substância maior. Spinoza é um exemplo, um dos primeiros monistas, que vai dizer que existe uma substância única, né, mas que tudo está dentro desse processo
que é uma razão maior que ordena todas as coisas. Descartes e Spinoza são grandes racionalistas. A gente viu um pouco aí dessa corrente agora, muito forte na modernidade, o racionalismo, certo? E nas próximas aulas vamos continuar com o empirismo moderno. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só falar. Um abraço a todos e bom estudo.